Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1 sobre o tema A Dedicação da Igreja. A série onde irá este estudo é a série Israel Celestial. Muito bem, trazendo para vocês mais um tema de estudos, onde falaremos sobre os 9 dons do Espírito e qual a ligação deles com a festa da dedicação ou Hanukkah, que o Senhor Jesus Cristo esteve presente e participou, e de como isso nos leva para as duas testemunhas proféticas do tempo do fim. Mas antes, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e também para receber notificações de novos estudos bíblicos ou publicações do canal. E ao término deste estudo, se gostar, também deixe o seu like. A festa da dedicação é uma festa pouco conhecida nos assuntos bíblicos e muito pouco estudada ou analisada pelos mestres cristãos que estudam a palavra de Deus, pois de fato não está no leque dos 7 moedes principais de Deus ou tempos determinados de Deus, como a Páscoa, pães ázimos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. E por muitos não encontrarem com facilidade uma melhor compreensão para o seu estudo, para uma melhor análise nos profetas ou nas cartas do Novo Testamento, essa festa da dedicação ao Hanukkah acaba caindo no esquecimento dos estudos. Mas hoje iremos entrar um pouco mais adentro sobre esta festa e mostrar a sua ligação profética com Cristo Jesus e com a Igreja, na figura das duas testemunhas no tempo do fim, ungidas pelo poder sacerdotal de Cristo Jesus na Igreja, que manifestarão em defesa da verdade de Cristo Jesus, apontando todo o centro e toda a glória para o Senhor. Começando a leitura no livro Deuterocanônico e de utilidade histórica de 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 59, onde diz o seguinte: Judá e os seus irmãos e todo o povo de Israel resolveram que a festa da dedicação do altar seria comemorada com muita alegria durante 8 dias na mesma data, todos os anos começando do dia 25 de Quisleu. É bem interessante vocês verem aqui que eu acabei utilizando um livro deuterocanônico, a qual é um livro que não pertence ao canônico principal da Bíblia e também ele serve apenas como um livro de relato histórico e ali de descrição em questão, né? E de fato é um livro que vai apontar algo que é bastante importante nesse contexto que eu estou querendo utilizar o livro, que é o contexto então do início então, o motivo de ter sido criado esta festa da dedicação, né? Então, esse livro foi usado para justamente mostrar para vocês algo bastante importante, que o objetivo do estudo não é para canonizar este livro, mas é para mostrar a realidade, o nascimento dessa festa da dedicação e o que ela representava para os judeus naquele tempo. Observe que, de fato, como está escrito no livro deuterocanônico de 1 Macabeus, o surgimento da festa da dedicação, que mesmo apesar de ter uma narrativa que ficou de fora do cânon principal bíblico, nos mostra algo muito interessante culturalmente, a citação da festa da dedicação ou Hanukkah, e o sentido da sua essência alegórica, voltada para a vontade da purificação de algo que foi corrompido, precisava ser purificado para poder ser usado novamente, e de como a opressão pode levar a medidas desesperadas para a salvação de um povo em grande aflição. Obviamente, o livro deuterocanônico de 1 Macabeus traz essa narrativa histórica, mas o seu proveito aponta para o sentido mais alegórico deste fato, e que deve ser considerado, na verdade, então, como
o desejo do povo judeu em ter um Messias poderoso e como a festa da dedicação representava para eles um orgulho nacional desse desejo. Por isso, essa festa da dedicação, a qual foi mostrada no livro de 1 Macabeus, nesse livro deuterocanônico, a qual serve como observação histórica do relato, então, do surgimento da festa, né? Então, tinha um forte desejo cultural também no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual é narrada canonicamente essa festa da dedicação, para mostrar que ainda esse desejo dos judeus de terem um Messias tão representativo como Judas Macabeu ainda prevalecia neles. Eles tinham a mentalidade que seria pela força e pela vontade do poder do braço deles. Observa que em João, capítulo 10, versículos 22 ao 30, ainda é permeável esse desejo deles. Observa no livro agora canônico, que é o livro que está no cânon principal, a qual se encontra nas escrituras bíblicas. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de padecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me a deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Perceba que Jesus, ao ser interrogado pelos judeus, ele estava nessa festa da dedicação, no inverno em Jerusalém. Essa é a mesma festa citada no livro deuterocanônico, ali de 1 Macabeus, mostrando então que de fato a festa existia até no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Cristo queria que eles olhassem para ele e não para a festa em si, pois a salvação estava ali diante dos olhos deles para dar sua vida. Pois com isso, ele queria que os judeus olhassem para ele como a menorá de 7 lâmpadas e que poderia dar descanso para eles, para a salvação. E verdadeiro conhecimento do Senhor, a qual fora descrito nos profetas, que apontavam que o Messias, na sua primeira vinda, viria trazendo a paz e o perdão, para que o juízo de Deus fosse justo, pois a justiça está em mostrar a verdade e o caminho de Deus, antes de qualquer condenação. Porém, os judeus tinham na menorá de 9 lâmpadas a esperança de um Messias aos moldes de Judas Macabeu, ou o martelo de Judá, que de fato no passado fora necessário no combate contra a opressão helênica, através ali do uso da espada e da insurgência contra aqueles impérios seleucidas helênicos que enfrentavam Jerusalém e oprimiam, pois nesse período interbíblico, essa foi a forma que Deus permitiu para que eles resolvessem seus problemas com suas próprias mãos, até Deus olhar novamente para eles e mostrar de fato a sua misericórdia. Por isso, na festa da dedicação, eles nutriam ainda esse sentimento ao interrogar Jesus se ele era o tipo de Messias a qual eles aguardavam, segundo a menorá de 9 lâmpadas, pelos moldes de Judá Macabeu, né? Ou ali dos moldes de Judá Martelo, né? Eles achavam que Cristo viria com aquela forma ali em questão, né? Então, ou seja, de que para que eles pudessem se ver livres do governo greco-romano que os governava. Então, era necessário novamente para o uso da espada e da insurgência a qual eles estavam almejando. E foi com esse sentimento nacionalista que Satanás os enganou, cegando eles do seu verdadeiro Messias, apresentando para eles
Um Messias que viria com todo o poder e glória, que destruiria tudo ao seu redor, levantando novamente Jerusalém à sua glória dos tempos antigos. Porém, Deus, através da sua segunda natureza, estava ali de fato chamando eles naquela festa de dedicação para os dons celestes, onde não seria mais necessário batalhar por uma Jerusalém terrena, segundo a promessa de Agar, mas chamando-os para o combate no espírito contra Satanás, como através de uma alegoria mostrando para Sara, aquela que representava a nova Jerusalém, de um novo céu e de uma nova terra que haverá de surgir. O profeta Zacarias predisse, de fato, algo que apontava também para este número 9 dessa dedicação, mas apontando um sentido profético e não prático aos moldes do jeito que os judeus queriam, a qual Satanás colocou um desejo do coração deles. Em Zacarias capítulo 4, versículo 2, 6 diz o seguinte: E disse-me, que vês? E eu disse, olhei, e eis que eu vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, uma para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dela 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao mensageiro que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o mensageiro que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Observa que vemos uma menorá, então, com 7 lâmpadas, que na sua direita e na sua esquerda aparece 2 oliveiras. Logo temos, então, de fato, 7 lâmpadas, mais 2 oliveiras, a qual que nos aponta, de fato, para o 9, assim como uma menorá de 9 lâmpadas. Assim como é mostrado em visão para os discípulos também, onde Moisés e Elias aparecem junto a Jesus no Monte das Oliveiras, ali da Transfiguração, apontando novamente para Zacarias capítulo 4. Observaram isso? Novamente, vemos a menorá de 7 lâmpadas, ou o cordeiro de 7 olhos, acompanhado de 2 testemunhas, ou oliveiras. Observaram novamente isso? Sempre apontando para Zacarias capítulo 4. Esta menorá de 7 lâmpadas, então, porém pelo fato de algo tão profundo e revelativo, pareceu difícil para os judeus entender o que significava isso, né? Então, os judeus, ao olharem de longe, então eles não conseguiram enxergar, né, essa menorá de 7 lâmpadas com as duas ali oliveiras ao lado, né? Mas eles enxergaram então uma menorá de 9, né? Por causa desse desejo tão terreno, eles enxergaram 9 lâmpadas ao invés de 7 lâmpadas e 2 testemunhas. Por isso, tiveram tanta dificuldade em entender a vontade de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, aquele que enxergava assim uma menorá também de 9 lâmpadas, quando perseguia a igreja, passou a enxergar a menorá de 7 lâmpadas e 2 testemunhas. E descreveu em suas cartas apostólicas a essência alegórica e prática dessa virtude que a igreja deveria ter em Corinto, onde se diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 14, que diz o seguinte: Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mundos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas as manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque
A um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo, aqui, através dessa carta, ele não está dizendo algo à toa. Ele estava querendo mostrar para aqueles que ainda estavam ou estão debaixo ainda da aliança de Agar e de um altar de sacrifício da primeira aliança, onde realmente aqueles que confia ou confiava nessa menorá de 9 lâmpadas deveriam de fato olhar para a menorá de 7 lâmpadas, a qual é Jesus Cristo, pois nele a igreja terá esse descanso, pois agora ela recebe a mesma unção que estava em Moisés e Elias, se tornando, no tempo do fim, aquela que novamente deve testemunhar em dias de densas trevas, iluminando e guiando o mundo como um farol para as pessoas na grande tribulação. E que quando essas densas trevas passarem no milênio, ela será glorificada e novamente guiará agora com poder e glória as nações na transição milenar entre o Cronos e o Cairo Santo, até o surgimento de novos céus e nova terra. Então, é por isso que nós devemos entender que Cristo é esta menorá de 7 lâmpadas, a qual representa o cordeiro de 7 olhos, a qual representa 7 espíritos, a qual representa 7 igrejas, a qual representa tudo que está dito ali no livro das Revelações, 7 trombetas, 7 taças, né? A qual nos mostra então que desde o começo, através das profecias, a qual é mostrada através do profeta Zacarias, de fato, nós temos sim uma indicação de número 9, a qual Paulo nos descreveu isso também através dos Coríntios, mas isso não se deve à prática, de fato, como os judeus esperavam, através de um Messias segundo aos moldes de Judá Macabeu, ou martelo de Judá. Mas Cristo veio para ser um cordeiro de 7 olhos, para que através disso pudesse formar uma igreja e através disso, então, com ele pudesse, então, passar as tribulações que haveria de vir sobre a terra. Mas após tudo isso, então, pudesse ser o farol e guia de todas as nações durante o período milenar, até que a transição do Cronos para o Cairo Santo puder ser consumada. E assim estaremos eternamente com o Senhor. Então, espero ter ajudado, né? E se o estudo, então, é de difícil compreensão, assista esse vídeo novamente e deixe o seu like para que seu entendimento possa ser aperfeiçoado. E se inscreva no canal. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.